Então, boa noite. É uma honra, em nome do corpo docente do IC Toledo, temos a participação do Dr. Luiz Ricardo Gonzaga, psicólogo, profissional, especializado, tanto tem contribuído com os jovens, adultos, e realmente um marco na nossa sociedade. Hoje, nós todos tão afetados pela ansiedade de prova, ansiedade na vida profissional, ansiedade de estudar. Vejo também as pessoas com baixa autoestima, que é uma coisa que eu também incentivo muito nossos alunos. A gente tem que acreditar em nós mesmos. E, em razão de todo esse contexto de vida e próximos de uma prova tão importante, resolvemos premiar os nossos alunos e conhecidos com a honra de termos o Dr. Luiz, e já sugiro aqueles que vejam necessidade de um atendimento individualizado, que procurem depois conversar com o Dr. Luiz, porque realmente os aspectos psicológicos são muito importantes. Eu mesma, já por 2 oportunidades da minha vida profissional, tive branco em prova, uma que me tirou da São Francisco, da Faculdade de Direito de São Francisco, e uma outra no TRT 15, numa prova de sentença. Então, é um fenômeno experimentado aí, por todos nós, e com certeza, doutor Luiz, com a sua sabedoria, com seu conhecimento, mestre, doutor, vai nos transmitir aí as ferramentas mágicas para que nós possamos ter êxito em todos os nossos concursos, provas e na nossa vida profissional e pessoal. Muito obrigada, doutor, e o tempo é seu. E parabéns aí pelo seu grande trabalho aí para todos nós. Obrigada. Olá, pessoal. Obrigado, Patrícia, pela apresentação. Fico honrado pelo convite, né, pelo IC Toledo, principalmente. E eu tentei fazer um resumo, né, para tentar abarcar todos os pontos importantes do que seria viável para olhar em relação à ansiedade que geralmente a gente possui, né? E ela faz parte da nossa vida, não tem como a gente controlar ou expurgar a ansiedade aí do dia a dia. Mas a gente pode aprender estratégias para que essa ansiedade tenha a nosso favor, né? A ansiedade aí que a gente chama de ansiedade positiva, que faz a gente enfrentar os desafios aí do concurso público, na verdade. E aí, pelo que eu entendi, né, Patrícia, são as pessoas aqui, os alunos que é do curso preparatório para o concurso da Magistratura do Trabalho. É isso? Certo. Então, gente, quando a gente fala em avaliação, a avaliação corresponde a tudo, né? Eu vou até compartilhar aqui a tela com vocês, não sei se dá para colocar aqui, só um minutinho. Eu acho que eu estou precisando liberar aqui o acesso para eu ter. Ana, libera, por gentileza, para o doutor compartilhar a tela. Vê se o senhor já consegue, doutor Luiz, por favor. Ainda não. Eu acho que deve estar na parte de avançado. Oi? Conseguiu? Não, está dando como inativo aqui para acessar, sabe? Eu acho que deve ser nos avançados ali, que dá para você me autorizar. Isso, você tem que autorizar, Iana, porque senão só o anfitrião que compartilha. Autorizou? O senhor tem o seu material por WhatsApp, doutor? Eu tenho, está aberto aqui, eu posso... Aqui tudo atualizado e liberado.
Vê se o senhor consegue, se não o senhor passa para mim o seu slide, eu passo para a Ana e a gente coloca. Vamos ver. Certo. Vê se o senhor consegue, doutor, por favor. Oi, prof, boa noite. Cheguei agora. Olá, Tudo bom, Ana. Ana? Tudo bem? Prazer. Boa noite, Vê-la. Ricardo. Boa noite, colega. Boa noite. Não está indo. Vou mandar o arquivo. Manda para mim, querido, por favor. Deixa eu só fechar aqui, só um minutinho. Tenta de novo, por favor, doutor Ricardo. Deixa eu tentar aqui. Ah, agora foi. Foi? Foi, agora eu vou abrir o arquivo que eu fechei para poder te enviar. Deixa Tá. eu só abrir. Agora sim. Espera aí que não está aparecendo ainda para nós. Agora vai entrar. Entrou. Uhum. Entrou? Certo. Certo. Então, pessoal, acho que hoje vocês estão ansiosos, digamos assim, no sentido positivo, né, para tentar ver o que é que seria, assim, indispensável para poder manejar, né, a ansiedade aí diante da prova do concurso. Como a Patrícia bem me apresentou, obrigado, Patrícia, novamente pelo convite. Eu sou mestre doutor, né, em psicologia, e minha especialidade, principalmente no doutorado, foi em relação à ansiedade, né, no manejo diante de provas. E quando a gente fala em provas, o que é que a gente pensa, né, gente? Provas, a gente pensa numa avaliação geral, né? Então, desde que a gente... Não sei se está tocando alguma coisa aqui. Acho que tem alguém com áudio ligado. Não, é quando o pessoal entra na sala, tá fazendo esse barulhinho, doutor. Ah, entendi, tá. Desculpa aí, querido. Pode Imagina. continuar. Então, quando a gente pensa em avaliação, gente, a gente pensa em tudo, né? Desde a nossa vida aí escolar, a gente passa por processos avaliativos, né? Quem não passou aí com a prova aí no colégio, né? Prova de matemática, ciências, português, enfim. Então, tudo a gente passa por avaliação e não tem como as avaliações saírem da nossa vida. Então, na medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai passando por fases, né? E muitas vezes tem fases que são mais estressoras em alguns momentos, porque a gente passa por mudanças. E essas fases, elas fazem parte da nossa vida e não tem como a gente fugir delas. Não é verdade? Aqui são meus contatos, que depois eu vou mostrar para vocês no finalzinho. Então, pensando nessas fases aí de avaliação, eu vou explicar um pouco brevemente, né, sobre o que é ansiedade aí na nossa vida, especificamente o que é ansiedade de avaliação, de provas, qual é a prevalência que existe hoje em dia dentro da ansiedade. A gente percebe que tem um quadro de ansiedade muito grande aqui no Brasil, é um país que tem um indicador muito alto de ansiedade, né, de transtorno de ansiedade. E também eu vou explicar um pouco, passar algumas estratégias, assim, que são poderosas aí para vocês manejarem a ansiedade. Então, tem várias, né? Então, vou passar pelo menos umas duas, algumas principais aí. E aí, no processo aí, individualizado, se vocês tiverem interesse, é um processo que a gente trabalha ponto a ponto, né? A ansiedade de avaliação nesse momento aí, principalmente do concurso. Aqui são alguns materiais que eu desenvolvi ao longo do trabalho, né? São trabalhos que foram 14 anos aí, né, na experiência de pesquisa e docência. Então, primeiro foi nessa parte aí da escolha profissional e estresse associado. Também é uma avaliação, né, gente? Quando a gente pensa aí na prova do vestibular, a Patrícia bem falou, a Universidade de São Francisco, que é uma instituição de renome super concorrida. Então, a gente passa por fases de estresse aí na nossa vida. E foi o meu primeiro ponto aí de interesse aí para se pensar um pouco sobre essa escolha profissional também, que é uma fase de estresse, né, de adaptação. A gente escolhe uma ou mais áreas
e não sabe qual partir. Inclusive, quando eu prestei meu primeiro vestibular, foi psicologia e direito, viu, gente? Eu gostava muito, assim, da área, mas depois eu vi que era mais uma questão mais de entender, né, de hobby, aquelas séries maravilhosas que existem até hoje. Então, era mais esse perfil que eu via de interesse. E aí, foi desenvolvido também um manual, um livreto, que é esse segundo, que também está à venda, se vocês tiverem interesse, que é um livreto estratégico e principal aí para se pensar nas fases de enfrentamento das provas. A gente pensa que é uma única, né? Só uma fase. Então, se a gente fosse pensar, as fases de enfrentamento, elas se compõem de 3 fases. Então, é importante a gente olhar qual é a fase que a gente se sente mais avaliado, se sente mais vulnerável dentro da avaliação. E quando a gente olha, eu não passei, o que é que aconteceu comigo, porque deu um branco, porque eu não consegui dar todo o meu potencial, e a gente olha, não é na fase final, né? Quando se termina a avaliação. Isso são fases que vão acontecendo, é antes da prova, durante a prova e depois da prova, que aí é a fase dos resultados, né? A fase de espera, que aí não tem o que fazer, é só esperar. E daí, eu também desenvolvi esse baralho, que é um baralho de manejo, está tudo aqui, ó, um manual, que foi fruto da minha tese de doutorado, um baralho de intervenção, né? Esse aqui é o livretozinho que eu comentei com vocês. Ele é super prático e aplicativo, né? Com muito desenhos, assim, com as fases aí principais de aplicação, né? E, seguindo, esse foi o último material aí que eu desenvolvi, que deu um trabalho danado, né? Quando a gente pensa em material de intervenção manual, durou 1 ano e meio para se finalizar, porque foi uma organização com vários profissionais da área de renome, inclusive nessa parte de avaliação e de provas. Ele foi publicado pela Springer, né? Uma grande editora na área, uma editora americana. Enfim, gente, a gente pensando um pouco aqui nesse desenho, não sei se está aparecendo. Está aparecendo o desenho para vocês? Tá sim, doutor. Tá, Tá bom. tá ótimo. Obrigado. Aqui está uma tela preta e passa a próxima. Aí eu fiquei meio perdido aqui. Então, se a gente pensar, gente, aqui a ansiedade e o estresse, eles caminham juntos, né, na nossa vida. Se a gente fosse pensar, ela faz parte aí do instinto de preservação que a gente tem. Se a gente fosse pensar na linha do tempo, os nossos ancestrais, eles tinham muito estresse, ansiedade, justamente para se proteger de algo iminente que poderia acontecer ali naquele ambiente hostil, né? Poderia ser um ataque com algum animal, né? Eles precisavam se defender, né? Que era tentar aqui afastar, né, do perigo, tentar se proteger, ou tentar enfrentar, né? Quando a gente entende ali uma situação como algo desafiador, né, gente? Então, a gente tem 2 estratégias aí. Ou quando a gente dá nosso sistema de alerta aí no cérebro, que envolve o perigo, né? A ansiedade dá o sistema de alerta no nosso cérebro, que faz a gente ou lutar, se a gente interpreta como um desafio aquela situação, ou fugir, que também é um modo protetivo. Então, esses 2 momentos aí existem e são momentos aí que a gente chama de momentos primitivos, né? A gente tem isso, independente de como a gente está hoje, né? Lá, há milhões de anos, a gente tem esse instinto, hoje a gente tem. Só que o quê? Milhões de anos, os nossos perigos mudaram, né, gente? Antes era o quê? Um tigre dente de sabre, e hoje é o quê? É a prova, é o assalto, né? O medo de ser assaltado, o medo de não passar. Então, esses perigos se tornaram, né? Se transformaram, né? O medo de qualquer coisa, né? Casamento, maternidade, né? Então, a gente sente, né? Ameaçado dependendo do que a gente leva como ameaça. E pensando nisso, vocês já sentiram ansiedade em algum momento da vida? Né? Pense aí, sim ou não. Então, ela é uma reação emocional, que faz parte do nosso campo das emoções, que traz esse lado basal aí na nossa vida, que a gente entende como uma ameaça. Então, nosso cérebro lá, que tem a amígdala cerebral, ela dá um sistema de alerta no nosso cérebro e vai dar toda a descarga bioquímica no nosso cérebro. Então, se você interpreta aquele cenário como uma ameaça, ele vai desenvolver todas essas estratégias aí
bioquímicas que vai fazer com que você enfrente ou fuja, né? Então, não tem como você controlar isso. Quando a descarga for dada, né, você vai sentir o quê? Todas aquelas respostas, né, fisiológicas. Taquicardia, ou um aperto no peito, ou aquela suadeira, né? Ou você fica com as mãos suadas, ou você paralisa. Então, são respostas que a gente vai tendo no nosso corpo. E isso também acontece quando a gente está diante de uma avaliação também. Tem pessoas que acabam paralisando diante daquela situação. E a ansiedade, gente, por que a gente fica ansioso? Porque ela dá uma propensão a gente pensar no futuro, né? E traz muito, assim, as regras que a gente traz na nossa cabeça. Ah, e se me der um branco durante a prova? E se eu não passar nesse concurso, como é que vai ser? E se eu não der o meu máximo? E se eu não conseguir lembrar da lei tal, tal, tal? E se... Então, são tantos sis que a gente coloca ali nesse desenho aí, né? Que bem explica, que a gente acaba entrando no looping, né? No loop infinito e vai se retroalimentando. E aí a nossa cabeça é muito mágica, né? Para pensar coisas que possam trazer um cenário muito amedrontador. Então, acaba trazendo a previsão de eventos que muitas vezes são catastróficos ou difíceis de lidar. A gente faz essa antevisão de um futuro ruim, né? E aqui, gente, são alguns sintomas que geralmente a gente sente, sintomas físicos, como eu não vou falar todos, por conta do tempo. Pode dar tremores, né, formigamento nos pés e nas mãos, desequilíbrio, aquela síncope, né, que geralmente a pessoa fica tonta, sudorese, calafrios, náusea, o estômago fica embrulhado, há uma tensão muscular, uma rigidez, né? Então, a gente tem todas essas respostas fisiológicas, que é natural no nosso organismo, porque você está sinalizando para o seu cérebro que é uma situação ameaçadora. Logo, o seu cérebro vai dar todas essas descargas para você poder enfrentar aquilo ou fugir daquilo, né? Dependendo do que você está entendendo como ameaçador. Né? E aí temos sintomas também que são cognitivos, são pensamentos que a gente acaba tendo quando a gente está muito ansioso, a gente fica com a memória fraca, olha aí, né? Patrícia comentou, a gente tem um branco, por quê? Porque a ansiedade está o quê? Ela está disparando várias descargas no nosso cérebro. Então, quando a gente está na prova, racionalmente a gente está ali sentado para fazer e enfrentar aquela prova no concurso. Vocês querem dar o melhor. Mas se vocês estão entendendo aquilo como é ameaçador, o seu cérebro, o seu sistema ali amigdaliano está preparado para fugir daquilo ali. Então, por isso que você quer fugir, né? Primitivamente, o seu cérebro está dizendo fuja, 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 e você tem que ficar. Por isso que dá esse branco, dá uma pane. Então, isso é explicado cientificamente. Por isso que a gente sempre tem branco. E depois, quando termina a prova, meu Deus, mas eu sabia disso. Era tão fácil, não acredito, eu estudei isso, né? O A, B, C, D, e não sei por que eu esqueci. Ou seja, porque vocês acabam entrando num processo de, né, pane, né? Pane cerebral. Então, dificuldade de raciocinar, e aí tem esse medo também de enfrentar aquela situação, entre outros, né? E comportamentos que a gente tem quando está ansioso. Tentem olhar do que eu estou falando, se vocês já se viram, né, com alguns sintomas desses. Agitação, né, dificuldade para falar, a gente começa a gaguejar, sendo que coisas que você não fazia e não tinha antes. Meu Deus, mas por que eu estou gaguejando na hora de apresentar lá a minuta, não sei se é a minuta ou não, de lá fazer a peça, né? Eu estou gaguejando, e aí você percebe que está gaguejando, você começa a ficar hipervigilante para os seus comportamentos, e isso vai gerando uma retroalimentação de coisas que você percebe que está lhe gerando o quê? Insegurança, né? E aí você tenta o quê? Escapar. Então, são comportamentos que sinalizam isso aí, quando a gente está muito ansioso. Você hiperventila, você respira de uma forma ofegante. E aí, outros sintomas que são emocionais que estão dentro do quadro de ansiedade, como o quê? A gente se sente muito nervoso, muito irritado, né? Muito tenso. A gente se sente temeroso, assustado diante daquele evento. E a gente também se sente impaciente ou frustrado, porque a ansiedade traz esse contexto, entende? Traz essa resposta. E aí, pensando nisso tudo, vocês já tiveram algo parecido, né? Alguns sintomas como esses? O que é que vocês podem me falar? Tentem pensar aí, né? E pensando nisso tudo, né? Vocês gabaritaram algum desses sintomas? E se sim, né?
Vocês acham que vocês se consideram ansiosos ou não? Então, muitas vezes, gente, a gente não tem consciência e autopercepção diante do que a gente passa. Então, quando a gente dá um nome às coisas, fica mais fácil, no sentido da gente fazer uma antevisão e entender, nossa, eu estou ficando ansioso. Porque a ansiedade, como qualquer outra emoção, como a raiva, a tristeza, ela vai em escala ascendente, né? Pense no termômetro. Então, a gente não fica ansioso do 0 ao 100%, né? De uma vez para outra. A gente vai escalonando. Então, é como se fosse uma escada. Nossa, eu estou sentindo um aperto no peito. E aí você tenta identificar. Por que eu estou com um aperto no peito? Por que eu estou com as mãos suadas? E aí vocês vão fazendo esse automonitoramento e vão entendendo ali. Nossa, eu estou ansioso. Mas por quê? E aí vocês começam a fazer essa avaliação acurada, né? No ambiente ou na própria percepção que vocês estão tendo ali dentro da situação. Então, a gente precisa avaliar a intensidade, né, da ansiedade, porque todo mundo tem ansiedade, não tem como a gente fugir. Porque se vocês não têm ansiedade, vocês também não têm raiva, vocês também não têm alegria, vocês também não têm tristeza, vocês também não têm amor. Então, é uma emoção como qualquer outra. Vocês não têm medo. A ansiedade e medo, elas estão juntas ali, né? Então, a gente tem essas emoções. Agora, é importante saber manejá-las. Por isso que tem tanto curso e estratégias assim que me convidam para tentar fazer a autorregulação das emoções. Porque até, gente, para esses investimentos de alto risco, por exemplo, na área de finanças, tem muita gente que perde muito dinheiro. Por quê? Por conta às vezes, de uma tomada de decisão super impulsiva, por conta do quê? Porque estava muito ansioso, com muito medo, aí tira ou aplica. Então, a nossa cabeça prega peças. Então, no concurso é a mesma coisa. Agora tem que fazer o exercício de casa, né? Estudar, né? Fazer todo aquele repertório ali para poder, né? Fazer essa primeira parte, que é a parte técnica, digamos aqui, do estudo, para essa parte emocional seguir aí o seu caminho, né? Na medida que você vai enfrentar a prova, você sabe que você tem repertório, um background em relação ao que vocês estudaram. Então, não tem como a gente passar, né, pela intervenção divina, a gente precisa fazer também a nossa parte. Então, o fato é que, como eu falei, as emoções, ela não é sempre ruins, né? Por isso que não tem ansiedade boa e ansiedade ruim. Existem emoções que são agradáveis e desagradáveis de sentir, né? Então, a gente prefere sentir alegria do que sentir tristeza, né? A gente prefere sentir outra emoção agradável do que uma desagradável. Então, isso aqui já é uma estratégia que vocês podem utilizar para avaliar a ansiedade de vocês. Então, o primeiro passo é o quê? Vocês se conhecerem. Eu estou ansioso ou não estou ansioso? Como é que eu sei? Tenta avaliar a frequência, né? Quantas vezes tem acontecido na vida de vocês. Ah, está acontecendo desde de segunda. Nossa, está acontecendo alguma coisa. Porque a ansiedade, ou qualquer emoção, a gente avalia em relação à temporalidade, em relação à questão da frequência, que é isso que eu falei, em relação à duração, quanto tempo essa ansiedade tem durado. Ah, foi ansiedade passageira. Eu estava ali, na hora que eu estava estudando, e aí eu tive que sair para o centro resolver algumas coisas e fiquei ansioso porque eu tinha que estudar outra matéria e não consegui. Mas aí você começa a negociar com você e diz, não, vou estudar à noite. Essa ansiedade passa, porque na hora você sentiu amedrontado porque não ia dar conta, por exemplo. Então tem que olhar, mas essa ansiedade durou quanto tempo? Ai, durou o dia inteiro. Então, é um sinal de alerta. A intensidade. Tem gente que fica ansioso, mas tem gente que fica ansioso ao extremo, né? Nossa, a ansiedade quando vem, ela começa a escalonar e ela sempre está naquela intensidade de 80%, 90%. E aí o organismo começa a dar respostas, né, gente? Respostas que acabam levando a gente a adoecer, né? Porque a ansiedade, qual é o hormônio que está por trás, né? Do estresse? É o cortisol. E esse cortisol, quando ele está secretado no nosso organismo muito, com frequência e duração, chega a hora que a gente começa o quê? Nossas defesas começam a baixar. E a gente começa a ter doenças oportunistas. E aí, no dia do concurso, você está o quê? Você pega uma gripe bem, né, bem ruim e não consegue ir porque você baixou a imunidade. Ou seja, até você acaba sendo o seu próprio inimigo. Porque você acaba, inclusive, adoecendo. Tem gente que não consegue nem fazer a prova porque adoeceu, né, dias antes. As consequências, né, que essa ansiedade causa em mim.
geralmente ela me prejudica de tal forma. Então, é refletir sobre isso, né, gente? E o comprometimento. Qual é o comprometimento que essa ansiedade acaba gerando, né, para mim? Deixa eu só fechar aqui, não sei se é o meu. Desculpa. É o meu. Esquece de desligar o WhatsApp. Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Aí, voltei. Então, gente, a gente precisa avaliar dentro desses marcadores, digamos assim, né? Para ver como a gente está se sentindo. Se essa ansiedade é normal, ela é uma ansiedade que faz parte do processo, ou se é uma ansiedade que acaba sendo patológica para a gente, que gera prejuízos para a gente. E aí a gente tem que fazer essa diferença, né? Avaliar a diferença. Até aqui, ok, gente? Tá todo mundo, tá bom. E aí, quando a gente pensa em ansiedade, gente, a coisa é séria. Nesse estudo, nessa matéria que foi publicada pela BBC Brasil, que inclusive foi veiculada pela Edital Concursos Brasil, que eu dei uma olhada ali também, o país aí, o Brasil, é o país dos mais ansiosos, né? Aí do mundo. São 9,3% da população que sofre com algum tipo de transtorno de ansiedade. E 3,6% da população mundial que sofre com transtorno de ansiedade, ou seja, é muita coisa, né, gente? Se a gente fosse pensar na população mundial, 3,6%, e o Brasil, 9,3%, é um índice muito alto. E aí, nessa matéria, se vocês tiverem interesse, dá para pesquisar, o que eles dizem, assim, como indicadores, né, que acabam prejudicando aí a população, né, para ter esse quadro de ansiedade. A falta de acesso a serviços de saúde mental, são horas excessivas de trabalho, olha só. A insegurança em relação ao futuro, né, a baixa qualidade de vida, são fatores que contribuem para o quadro de ansiedade, né, quadro patológico, né, que acaba se encaixando ali como um transtorno, entende? Se a gente fosse olhar novamente aqui, todos esses marcadores aqui são avaliados. Então, se tem muita duração, frequência, né, intensidade, né, mais por exemplo, semanas a meses, vocês podem estar com quadro de ansiedade severa. E aí, a gente pode pensar que, se vem a ansiedade aí como um carro-chefe na nossa vida, digamos assim, né? Quando a gente pensa na prova de concursos públicos, o que é que vem, né, por trás disso? Porque a prova, para vocês, é muito claro. O que é que vocês precisam fazer? Racionalmente, vocês sabem que vocês precisam enfrentar o concurso, né? Ser um dos melhores dentro dos melhores, porque são pessoas, candidatos muito bons, e aí, às vezes, a diferença de milésimos faz você entrar numa vaga tão concorrida, né, gente? Então, não é a média, né? Não é o candidato mediano, são os melhores dos melhores. Então, a gente tem que concorrer com pessoas que estão ali, anos, né? Pessoas que, às vezes, têm um QI acima da média, enfim. Então, são vários perfis juntos que estão concorrendo para um objetivo. E, às vezes, tem pessoas que têm uma autorregulação emocional que acaba o quê? Indo 10 pontos à frente do que aquela pessoa que, tecnicamente, ela é muito boa, estuda, sabe de tudo, e na hora acaba tendo uma desregulação emocional, ficando muito ansiosa, com medo, e esquece das questões e acaba perdendo o concurso. Isso já aconteceu muitas vezes. Eu atendo clientes, né, que são concurseiros, atendo vestibulandos, atendo, né, várias pessoas que passam por processo avaliativo. Atendi uma menina que ia fazer a prova do Detran. Não deixa de ser uma avaliação, gente. Ela sabia de tudo na hora que ela pegava o carro, na hora que estava sendo avaliada pelo avaliador, ela esquecia até de ligar o carro. Então, são coisas que a gente acha que são absurdas, mas acontecem. E são coisas que são, às vezes, o beabá das coisas que a gente já sabe, mas na hora o nosso cérebro pega peças. Então, quando a gente pensa nesse sentido, né, um sistema de avaliação, como é que você se sente diante disso? Quando vocês pensam na prova de concursos públicos, o que é que vem na cabeça de vocês? Aí é uma dobradinha que eu queria que vocês pensassem para interagir comigo. Bom, como eu penso e sinto sobre a prova. A primeira palavra eu coloquei assim. Quando eu penso sobre a prova, eu sinto estresse. O que é que vem aí para vocês, quando vocês pensam na prova?
Vem algum pensamento associado a isso? Vem algum sintoma que vocês têm? Doutor Ricardo, eu tive uma experiência ontem que eu fico acordando, às vezes eu acordo de madrugada, que eu fico pensando na prova e começo a estudar do nada. Aí eu acabo tendo a noite de estudos, mas de manhã meu dia está acabado, né? Então, quando foi ontem, eu passei tão mal que eu fui para o pronto-socorro com enxaqueca forte. Eu acredito que seja tudo ocasionado pela ansiedade, tá? Uhum. E aí fiquei no soro tomando medicação. Olha só. Isso aconteceu de uma forma pontual ou tem acontecido? É isso que a gente precisa olhar com mais atenção, sabe? É na medida que a prova está se aproximando, ou isso já estava acontecendo. Então, a gente sempre tem que estar olhando para os sinais, né? Que esses sintomas trazem para a gente. Quando a gente começa a pensar, nossa, mas o que é que aconteceu no dia que fez eu me sentir dessa forma? Entende? Uma espécie de vocês fazerem um rastreio, né? Uma avaliação aí, né? Um balanço geral, digamos. Quando tem as lojas que falam fecha para balanço, é porque eles vão fazer todo o inventário ali da loja, ver o que saiu, o que entrou, né? Quais são os custos, os gastos, enfim. Então, a gente tem que fazer esse balanço também, né? Fechar para balanço para pensar o que tem ocorrido ultimamente, para eu me sentir dessa forma, entende? Ok. Sim. Então, gente, tente olhar nessa perspectiva como é que vocês pensam e sentem sobre a prova, né? Qual o sentimento que vem. Então, isso é muito importante porque isso traz uma antevisão de como vocês estão lidando com a prova, entende? Então, é um simples jogo, digamos assim, mas é um sistema que a gente coloca como sistema de rastreio, né? Quando eu pergunto para um estudante, né, um concurseiro, quando você pensa na prova, o que é que vem na cabeça de vocês? Ou na sua cabeça? E aí, eles trazem vários pensamentos, né? Vários sintomas que eles têm. Isso faz ter visão da gente fazer uma avaliação clínica, né? Sobre isso. E aí, pensando nisso, gente, a ansiedade de provas nada mais é do que isso, né? É um grande estressor que compreende o quê? Tanto essas reações que eu comentei lá no início, né? Reações psicológicas, fisiológicas, comportamentais, que vão ocorrer diante de quadros aí que geram uma ansiedade patológica, né? Que a gente entende ali a prova como a gente tendo um resultado negativo diante dela, ou um sentimento de fracasso, ou de ter um mau desempenho, né? Em situações que a gente se vê aí, né? Sendo avaliados, porque a prova é um sistema de avaliação, né? E não vai deixar de existir, né? Porque é um sistema que a gente fala que consegue aferir, né? Ali, de uma forma objetiva, o desempenho de cada um. Infelizmente, não tem como isso, né? Sumir. Às vezes tem avaliações paralelas, né? Digamos assim, mas cada um vai ter um desempenho e uma pontuação, né? Que vai fazer você alavancar ali no seu processo, né? Ou não. E essa ansiedade de provas, pessoal, envolve fases, como eu comentei lá no início. A fase antecipatória, que é a fase antes da prova, né? Quando a gente está ali, pensando sobre ela, se preparando. Então, vem antes, muitas vezes, da gente estar ali realizando a prova, que é durante a fase da realização da prova, é a fase de confrontação. Quando a gente está ali, fazendo a prova, naquele ambiente. E depois disso, a fase de espera, que é a fase dos resultados, que depois de ter passado por isso, a gente vai ter que esperar, não tem o que fazer. E aí vem todo esse levantamento que a gente fica pensando, o que é que eu errei, o que é que eu não errei, eu não acredito que eu fiz isso. E aí é um momento também, diante dessa fase, que é importante, porque a gente tem que trazer essa autorregulação, porque muitas vezes vocês concurseiros não fazem apenas um concurso, faz mais de um, né? Às vezes vocês fazem em São Paulo, fazem em outras cidades, não é isso? Então, imagine você passar por uma fase e ficar pensando nessa e indo para outra, né? No outro concurso que vai ter uma outra fase. Então, isso tudo requer o quê? Requer, gente, regulação emocional para poder lidar com isso, né? Enfim, a ansiedade de provas, ela também traz a tendência da gente avaliar a situação como uma ameaça pessoal. A gente traz toda a questão ali de se sentir ameaçado diante daquilo, né? Traz um senso da gente de vulnerabilidade.
A gente avalia aquele teste, aquela avaliação, né, aquela prova de concurso como uma ameaça. E aí, se a gente avalia como ameaça, o que é que naturalmente ocorre? A gente acaba executando ali a prova de uma forma menos otimizada. A gente acaba pensando diante daquela prova de uma maneira muito ruim. Eu não vou passar, tem pessoas melhores do que eu, enfim. Isso acaba sendo o quê? Não sendo auto-boicote, né? E aí, esses pensamentos são reforçados mais ainda, porque nossa ansiedade vai o quê? Vai aumentando. E a gente vai ficando o quê? Mais inseguro, né? Mais taquicárdico, né? Passando mal, como a colega comentou. Imagina isso na prova, né? Diante daquela prova ali. E aí, isso vai se alimentando, né? Como um ciclo aí de manutenção. E aí, eu trouxe um diagrama bem prático aqui para vocês avaliarem, né? Vocês verem assim como é que funciona, né? Vamos colocar aí a situação de ansiedade diante de uma prova de concurso. Vamos pensar aqui no evento, né? O fiscal aplica a prova de concurso, né? Entrega para vocês, explica sobre todo as regras ali, né? Diante da prova, e aí fala sobre o tempo e aplica a prova. E aí vocês recebem a prova. Quando vocês pegam na prova, qual é o primeiro pensamento que vem? Imagine se viesse a avaliação. Eu fracassarei nessa prova. Não estou me sentindo seguro. Fulano é melhor do que eu, fulano que está ao lado. Aí, se a gente traz essa avaliação distorcida diante da prova, que vocês pegaram naquele momento, o que é natural de acontecer? A gente vai ficar ansioso, a gente vai ficar com medo. E esse daí vai disparar descargas do nosso cérebro, que vai trazer todo esse movimento aí. Você precisa fugir, né? Como se o cérebro estivesse dizendo, você precisa sair daí. E aí a gente tem a tendência de ter esse comportamento, né? A gente tenta fugir dali, só que a gente não pode fugir, porque não começou nem a 15 minutos que você começou a prova. Você precisa pelo menos ter um tempo, né? Mínimo. E aí você fica ali 1 hora, né? Com aquela sensação péssima. E aí você tenta terminar logo a prova, sair da sala. E isso acaba fazendo o quê? Isso acaba confirmando mais ainda, né? Essa sensação, esse comportamento acaba validando mais ainda essa avaliação que vocês tiveram no início da prova, entende? Tá vendo? Eu não consegui mesmo, olha o que aconteceu comigo. E isso vai fazendo, se perpetuando, é como se fosse um ciclo. E aí não é nessa prova que aconteceu, já começa em outra, em outra, em outra. E aí cedo, isso vai se fortalecendo, essa seta vermelha vai se fortalecendo mais ainda, né? Na medida que a gente usa comportamentos que acabam sendo desadaptativos ou inadequados para uma situação que a gente poderia usar os comportamentos, não é verdade? Porque a gente está lidando ali com uma ameaça. Então, a gente usa comportamentos como fuga, tenta se esquivar, que naquele momento não era para a gente usar. E a gente acaba usando da forma automática. Doutor Luiz, só me permite uma pergunta? Sim. Então, nesse slide aí, qual é a sua opinião, doutor, sobre os simulados de provas? Uhum. O senhor acha que, do ponto de vista psicológico, o senhor acha que a pessoa simulando as provas vai diminuindo essa ideia do desconhecido? O senhor acha positivo? Ou a pessoa começa a vivenciar essa ansiedade já no simulado e isso piora para a prova? Qual é a sua opinião do ponto de vista psicológico? Sim. Patrícia, ótima pergunta. Inclusive, é uma estratégia que a gente utiliza, que é cientificamente comprovada, para o enfrentamento de uma situação avaliativa. Porque é o seguinte, a gente chama de uma técnica que justamente é chamada de dessensibilização sistemática. Quando a gente está numa situação de muito medo, né, muito amedrontador para a gente, imagine se vocês têm uma fobia, por exemplo, fobia de avião, fobia de algum animal específico, e a gente tenta evitar. Vamos pensar aqui, colocando essa situação, como se fosse uma aranha, e aí a avaliação, ela vai me picar, eu vou morrer, aí você sente ansiedade e medo, e você se esquiva. Então, todo momento que você vai fazendo isso. Aí tem um momento que você está numa fazenda, e a aranha está ali, não tem como você fugir. E aí você acaba tendo uma síncope, ou passa muito mal, porque você teve um enfrentamento muito ativo, né, de uma hora para outra. Então, se a gente fosse pensar na prova, para a gente dessensibilizar essa sensação, esse estímulo que a prova evoca na gente, a gente tem que enfrentar paulatinamente. É como se fosse uma escada, né, subindo as escadas. Então, quando a gente faz os simulados, a gente vai ficar muito ansioso, né, porque o repertório que a gente tem, que a gente aprendeu é esse, né, nesse ciclo aqui.
Mas quando a gente vai enfrentando, né, vai trabalhando, vai fazendo a regulação das nossas emoções, a gente vai vendo que aquilo é um sistema ali primitivo do nosso cérebro que você está ativando naquele momento. Aí quando você, com o repertório adequado, né, estudando, você vai ver que aquilo vai diminuir. É como um sinal de Wi-Fi, né? Esse sinal vai diminuir de intensidade e seu cérebro vai dizer, opa, não é uma situação ameaçadora, é uma situação desafiadora, porque eu sei, eu fiz meu papel, eu estudei, e aí você vai com tudo. Tá? Aí a sociedade vai ser o quê? Vai ser motivadora para você fazer a prova com muito afinco, fazer a prova no tempo e ganhar, inclusive, pontos a mais, porque você está já ali, né? No modo estável, né? Está usando a ansiedade a seu favor. Então, é um processo aqui que, inclusive, eu coloquei no beabá aqui do tratamento. Uma técnica antiga e ela é eficaz, porque quando a pessoa tem um quadro de ansiedade severa diante de avaliação, né, de provas, ela pode estar enquadrada ali no transtorno de fobia social, né? Só que o transtorno de fobia social, a gente pensa que são em relação à apresentação no público, diante das pessoas. Não, gente. Quando tem especificado de desempenho, quando a gente se sente avaliado em relação a uma métrica, né, a questão da prova, acaba sendo o desempenho. Você está sendo avaliado através de um desempenho seu. Então, se a pessoa tem muita gente com quadro fóbico social, com esse especificador de desempenho aí, que é um quadro clínico psiquiátrico, né? Que aí precisa trabalhar, fazer os enfrentamentos aí. Acaba ter se comentou, simulados é uma ótima estratégia, com a ajuda adequada, dependendo de cada caso, é um caso, né, gente? Então, tem gente que tem ansiedade severa, então não tem como, tem que passar no médico, né, a clínica, avaliar, para depois se estabilizar e aí trabalhar com as intervenções necessárias. Mais uma perguntinha, doutora. Então, é a intensidade e o comprometimento da ansiedade que faz a linha divisória daquilo que se resolve com a psicologia ou aquilo que já passa a necessitar também de uma intervenção psiquiátrica, né? Isso o Isso próprio mesmo. psicólogo, junto com o paciente, o senhor é que orienta quando já precisa da intervenção médica, né? Que já passa para o Isso. campo da fobia. É isso mesmo, porque aí Né? não tem como se trabalhar, né, no processo aqui, se a pessoa está com quadro de ansiedade severa. Nada que a gente propor ali vai ser eficaz, porque ela vai estar no loop eterno, né? Vai estar muito sintomática ali. E eu vejo também que a ansiedade faz o cérebro trabalhar numa velocidade tão intensa que a retenção, né, da memória fica muito comprometida. Porque um carro a Sim, 200 por hora, você não consegue nem ver o que está passando do teu lado. Quando você estiver sim, andando a 80, você acompanha a paisagem. Eu acho que a retenção de informação é bem isso, né, doutor? sim, faz todo sentido. Tem estudos, inclusive, que faz essa associação entre a ansiedade patológica e de desempenho, né? Tem estudos científicos que falam muito sobre isso, né? Prejudica o desempenho, inclusive. Sim, sim. Acho que alguém levantou a mão aí. Eu pedi, doutor, boa noite novamente. Olá. Na verdade, assim, a ansiedade a gente acaba tendo cotidianamente, por inúmeras coisas. Mas eu tento, no meu caso, como a colega Sandra falou, eu também fico ansiosa, mas eu tento mudar de ideia, eu falo, não, parei agora, não vou estudar, eu vou fazer outra coisa, para tentar ter esse equilíbrio, porque senão você... Por exemplo, ontem nós tivemos uma aula magnífica, eu fiquei com aquilo na cabeça, eu nem consegui dormir. Então, há aquele aumento de ansiedade. Então, se é normal isso, tentar mudar esse pensamento para Uhum. não atingir assim profundamente, né, aquele sofrimento, vamos dizer assim. Isso. Mas você percebe, Ana, que é diferente. Você teve uma ansiedade positiva, você teve uma excitação, você ficou animada, né? Você falou, nossa, que aula maravilhosa, né? Como eu aprendi, enfim. O que é que você, quando você passou por esse momento, essa experiência, e aí você estava, por exemplo, hiperexcitada na hora, assim, fisiologicamente, e aí disse, não, vou acalmar um pouco, né? Relaxar um pouco, porque você ia dormir logo em seguida. Então, a gente faz todo esse momento aí de recapitulação, porque, às vezes, se você tivesse entendido, encarado aquela situação como se, meu Deus, essa aula foi super difícil, eu não entendi nada, eu não vou passar, é uma aula importante, e aí não vou passar nesse concurso, vou me prejudicar, e aí esse pensamento poderia reverberar, e cada vez seu quadro de ansiedade virar uma ansiedade mais prejudicial para você, entende?
Mas você usou uma estratégia de distração, né? Você ficou animada ali na hora. Nossa, que ansiedade, né, positiva que você teve. E aí fez o quê? Disse, não, mas agora eu vou dormir. Então, você precisava acalmar, se acalmar. E aí você pode tomar um chá quente, você pode assistir alguma coisa, né? Isso acaba o quê? Sendo uma estratégia de distração naquele momento ali, que acaba sendo uma estratégia dependendo do contexto eficaz, né? Entendeu? Agora, se você está estudando para alguma coisa e aí você começa a procrastinar ou a usar o celular, enfim, aí qual é a função desse comportamento, nesse contexto, entende? Às vezes a gente está numa atitude de fuga e de esquiva diante do momento ali. Tem que entender qual é o significado que a gente está usando aquele comportamento, entendeu? Sim. E aí, gente, como vocês estavam comentando, a parte principal no processo é o comportamento, né? A gente precisa avaliar os nossos comportamentos para a gente saber lidar da maneira mais adaptativa, né? Ou funcional, diante dessas experiências de estresse e ansiedade que as situações de avaliação acabam ocasionando na gente. Então, a gente tem que avaliar quais são as estratégias, primeiro, que a gente utiliza, que estão dando bons ou maus resultados, entende? Ah, esse sempre quando tem uma prova, eu tenho uma matéria X para estudar, eu estou assistindo um filme, ou eu estou lendo sobre uma matéria interessante, ou eu estou lendo outra matéria que não tem a ver com o conteúdo, a gente tem que entender se está sendo uma estratégia eficaz, entende? Então, as estratégias de enfrentamento que a gente usa, elas têm o objetivo de eliminar ou modificar aquelas condições que acabam causando estresse, né, diante dessa prova. Só que a gente tem que olhar quais são as estratégias, que são os comportamentos que a gente utiliza diante desses quadros de avaliação, entende? Porque muitas vezes essas dificuldades que a gente tem em enfrentar ali, que são estratégias mal adaptativas, digamos assim, diante da prova, pode ser um dos principais fatores que podem fazer com que a gente entre no quadro de ansiedade patológica, né? Então, isso é importante a gente avaliar quais são as estratégias que a gente utiliza. E aí tem todo um combo aí, né? Uma lista de comportamentos que a gente pode avaliar. Enfim, gente, chegamos já no finalzinho. Algumas estratégias, né, que eu vou passar para vocês. Uma delas, a gente usa... Pode perguntar. Era da estratégia mesmo, que eu ia perguntar se tem alguma Sim, coisa que nos ajuda, sei lá, uma respiração, alguma sim, coisa, sim. né? Era isso, obrigada. Então, é uma estratégia como eu ia comentar, que é a respiração, né? A respiração é um ponto forte na gente, porque a respiração, quando ela está desregulada, ela acaba o quê? Sendo um sistema de ativação aí, que potencializa a nossa ansiedade. Então, nesse desenho, né, tem um rapaz deitado, né, inspirando e expirando. E aí ele toca no tórax e aqui, na altura do umbigo. Então, essa respiração que a gente chama que é diafragmática, a gente usa a nossa respiração como nosso centro de controle. Então, quando vocês expiram, quando está ansioso, vocês estão o quê? Muito mais aquela respiração ofegante, né? Que fica como se tivesse levado um susto, né? Então, essa respiração é a respiração que a gente tem torácica. A gente não está respirando da forma correta. E muitas vezes a gente esquece de respirar, né, gente? Como assim? A gente esquece, quando a gente leva um susto, a gente respira de uma forma totalmente errada. Então, esse é um dos exercícios importantes que a gente pode ensinar as pessoas quando elas entram, quando elas percebem que a intensidade da ansiedade, lembra, está aumentando. Então, cada um vai entender qual é o seu limiar, né, gente? Às vezes, para um, é o 20% ali, está começando a ficar muito ansioso, e para outras pessoas a tolerância é maior. Então, a gente tem que entender a nossa tolerância diante da nossa limitação, né? Então, a respiração a gente faz o seguinte, a gente inspira, né, pelo nariz. Bom, vamos fazer juntos? Então, inspira pelo nariz e solta o ar pela boca. Geralmente, a gente, quando está respirando normalmente, a gente faz isso, só que a gente não pensa, né? Ah, eu vou inspirar e expirar pela boca. Não, geralmente a gente está respirando, né? Então, muitas vezes, por exemplo, quando as pessoas têm transtorno do pânico, elas esquecem de tudo isso. Por isso que elas entram em crise, né? Tem ataque, né? Por isso que é importante a gente saber usar a estratégia correta naquele momento.
Então, primeiro, a gente faz uma inspiração bem forte, para poder aumentar aí a parede torácica do nosso corpo, né, aqui. Então, vocês inspiram, expandindo, né, o tórax, e solta. Você percebe como isso vai ampliando, né? Chega até a doer um pouco, porque a nossa musculatura está aqui, né? Toda enrijecida. Então, a gente faz isso para ampliar a nossa caixa torácica. Então, vamos lá. Inspirando bem forte e expirando também. Então, 2 respirações dessas são suficientes. E aí, quando a gente faz a respiração diafragmática, a gente já prepara o nosso organismo ali para receber a respiração. Então, é inspirando, contando mentalmente, né? 4 segundos, né? Segurando essa respiração e soltando o dobro do tempo. E aí vocês podem olhar, mas eu não consigo respirar 4. Vocês podem respirar o tempo que vocês conseguirem inspirar, prender e expirar. Entenderam? Olha, eu vou fazer um para vocês olharem com atenção. E a gente vai repetir 3 ciclos completos. Então, eu vou inspirar. Então, eu fiz o quê? Eu inspirei, prendi a respiração no mesmo tempo e soltei o dobro, como se eu estivesse esvaziando o balão que está aqui dentro, que é o nosso diafragma. Que esse diafragma é como se fosse a bolinha aqui, né, gente? É uma bolinha que sobe e desce. Então, para vocês verem se você está respirando corretamente na forma diafragmática, vocês vão colocar aqui, né? Nessa altura aqui. Né? Se vocês não souberem identificar, vocês colocam o indicador no umbigo e o polegar na altura aqui, abaixo do tórax. Então, quando vocês expirarem, isso aqui tem que subir, porque essa bola é o diafragma que está subindo e está descendo quando vocês expiram, entendeu? Porque se vocês fazem respiração errada, vocês vão fazer respiração torácica e o diafragma não vai subir. Entenderam a diferença? Então, eu fiz um ciclo completo. Então, vamos fazer o outro. Inspirando, né, pelo nariz, prendendo o ar ao mesmo tempo e soltando o ar pela boca tranquilamente. Pensando o quê? Focando na respiração e não nos pensamentos ansiosos que vão estar aí, né, reverberando na cabeça de vocês. Vamos fazer uma respiração, um ciclo? 1, 2, 3, e vamos lá. Mais uma vez. E aí, gente, como é que vocês se sentiram? Teve alguma mudança? Vocês perceberam algo? Que a gente, eu acredito que aqui no momento ninguém está ansioso, né? Mas isso, quando a gente não está ansioso, é que a gente sente mesmo uma baixa, né? Como se o oxigênio e o CO2 desse essa diminuição, né? Alguém sentiu alguma tontura? Tá vendo? Então, a gente precisa fazer com cautela, né, gente? Por isso que a gente tem que avaliar a condição clínica de cada cliente, entende? Às vezes a pessoa tem pressão alta, enfim, tem que olhar todos esses marcadores aí. Mas é uma estratégia que a gente usa, que usa o nosso diafragma como centro de controle. Às vezes porque vocês ficam um pouco tonta, porque você possivelmente não está ansiosa. Agora, se você tivesse um quadro de ansiedade ali no pico, essa tontura, na verdade, seria o efeito, né? Que o oxigênio e o gás carbônico acaba levando, né? Efeito analgésico para o seu cérebro, entende? Você acaba o quê? Desativando o seu sistema amigdaliano, que é o cerebral que está dizendo perigo, né? Perigo, perigo, perigo. E aí você acaba acalmando, né? Essas sensações que você tem. É como se fosse um ansiolítico natural, né? A gente vai usando essas estratégias para poder ir se autorregulando. Ficou claro? Então, são exercícios, tem mais, né, muitos exercícios de respiração, esse é um deles, né, tem mais de, né, nem sei quantos, mais de 10, 15. Tem a meditação, né,
tem a prática da meditação guiada, que a gente pode usar com áudio. Então, tem várias estratégias, né? Tem atividade física, que é muito importante, né? Faz parte, inclusive, a condição para quadros ansiosos, a gente recomenda atividade física. E essa é mais uma estratégia, gente. Vou deixar para vocês aí para brindar aí o nosso fechamento. Tenta colocar, é como se fosse um treino de autoinstrução. O que é que seria isso? É como se fosse um cardzinho, gente. A gente não pode levar isso para o concurso, na verdade, ou em qualquer prova sequer. É como se fosse uma cola, né? A gente vai usar esse card como se fosse uma declaração de metas pessoais que vocês têm, né? Quando vocês fazem essa antevisão de um cenário muito ruim ou catastrófico diante da avaliação, entendem? Então, para se ter um efeito máximo, é sempre bom ler esse roteiro em voz alta durante 20 vezes por dia, até uma hora que isso vai entrar na cabeça de vocês, entendeu? É porque vocês não fazem isso muito bem quando estão estudando para o concurso? Sabe ler, sabe ano, sabe tudo, que não sei nem como vocês conseguem gravar tanta coisa. Então, se vocês têm essa competência, essa habilidade, por que não fazer algo a favor de vocês, né? Trazer algo que faça bem para vocês na hora que vocês forem fazer a avaliação do cenário ali da prova. Vocês podem gravar isso, né? Então, não perca um dia, faça todos os dias, repetindo em voz alta 20 vezes. Se o marido, se esposa comenta, nossa, mas você só repete isso. Calma, porque eu preciso passar no concurso. E vai lendo, né? Foca no objetivo. Então, a gente tem que olhar o quê? É uma lista. Aqui são exemplos, né? Cada um vai ter uma situação peculiar, né? Particular. Como eu gostaria de pensar e me sentir sobre as provas, né? Não me preocuparei excessivamente diante da prova. Durante a prova, eu sinto que eu vou estar bem preparado. Durante a prova, eu não darei muita importância aos sintomas físicos que o meu corpo está transmitindo. Posso percebê-los e, mesmo assim, continuarei com o meu exame. E se eu sentir, por exemplo, esses sintomas físicos, eu posso aplicar as estratégias que eu aprendi, como a respiração. Então, isso é como se fosse lembretes que você vai dando para o seu cérebro, entende? Porque quando a gente sente ansiedade, a gente esquece, lembra? A gente esquece disso tudo. Então, por isso que isso é como se fosse um fio condutor ali, né? Para a gente ter uma memória afetiva positiva, né? Diante dessa avaliação. Mas aí, gente, fazendo o exercício de casa, né? Estudando, fazendo todo um processo bonitinho ali. E aí tem outras estratégias, né? São em inúmeras. Em imagem mental, a gente faz uma imagem mental diante de um cenário, né? Como é que você vai se comportar dentro da prova, até a ida para lá. Então, são várias estratégias que a gente pode aprender e aprimorar, né? Associada aí ao concurso. É isso, Doutor gente. Luiz, uma perguntinha da minha parte. Dá tempo, né, daqui até a prova, que daqui 60 dias, de fazer um trabalho individualizado, né, e alcançar objetivos, né, doutor? Assim, geralmente essa estratégia que eu desenvolvi, né, com um suporte científico, claro, e a gente recomenda assim, geralmente está a média de 8 a 12 encontros, né, para a gente poder aplicar, fazer todo esse processo de sensibilização, inclusive, diante da avaliação. Que é que você falou, né, Patrícia? O simulado é, inclusive, uma das condições que eu faço no tratamento, né? Eu acabo pedindo que o estudante ou o concurseiro traga uma prova de concurso para ir treinando, e eu, na hora, vou fazendo o papel do fiscal, né? Para ele me trazer ali o que eles estão sentindo. Porque quando a gente treina, gente, o nosso corpo começa a entender que aquilo não é perigo, né? Aquilo não é ameaça. Esse que é o ponto-chave aí da mudança. Inclusive, tem uma paciente minha que é concurseira, que ela já passou em 3 concursos. Graças a Deus, ela está super... Mas sempre era um fio ali da ansiedade. Porque quando não passava por poucas... Porque é muito pouco, né, gente? Um ponto, e aí não conseguia. E aí vinha todo aquele pensamento de fracasso, né? E isso mina, né? Mina as nossas defesas, tanto imunológicas quanto motivacionais, né? Nossa, sou uma porcaria mesmo, eu não consigo passar por conta de 1/10. E se você fica impregnado diante disso, você acaba levando isso para os outros concursos. Não tem como, né? Doutora, a gente tem 2 perguntas que eu pediria para a gente responder, as outras, porque nós já estamos com o tempo aí adiantado do doutor. Doutora Yara, prazer em tê-la conosco. Pois não, pode perguntar aí para o doutor Luiz, depois a gente passa a palavra para a nossa outra aluna. Pois não, doutora Yara. Boa noite, Boa noite. prazer revê-los.
Saudade, professora. Professor, então, eu queria saber se você tem algum pacote de acompanhamento para até o dia da prova, como seriam esses planos de pagamento e etc., os pacotes, porque eu tenho esse interesse de fazer um acompanhamento, porque eu tenho todos os sintomas que o senhor colocou aí, eu tenho praticamente todos. Eu procuro me dedicar bastante, cumprir cronograma e etc. E eu já tenho uma experiência de que se eu não tratar a minha ansiedade, fica mais difícil para eu passar. Embora eu já seja concursada, quando eu estudava anteriormente para passar em concurso, sempre quando eu ia fazer prova, eu ficava muito, muito ansiosa. E quando eu passei nesse concurso que eu estou hoje, eu fui fazer a prova, tipo, eu falei, dane-se, não quero saber, e fui fazer sem me cobrar, né? Eu não coloquei aquele peso que eu sempre coloco. E aí foi nessa prova que eu passei e fui chamada. E estou até hoje nesse serviço, né? Mas agora o que acontece? Eu quero muito passar nessa prova. E eu sinto que eu me cobro demais, que embora eu estude muito e compre os livros, compre curso, eu me cobro muito. E agora eu estou parando de dormir, entendeu? Então eu queria saber se tem um acompanhamento, um pacote que você tenha disponível, né? Tem sim, Ara. É um processo, né, que eu passo. É um processo o quê? Com começo, meio e fim focado, né, no que você vai trazendo como queixa, que é essa questão aí da prova, entende? Porque eu também sou psicólogo clínico, né, às vezes eu posso identificar, por exemplo, na cliente, outras questões, outras queixas, mas aí a gente deixa claro, né, e aí deixa para um segundo momento. Se é o primeiro momento principal, o foco principal e a queixa principal é essa, entende? Teve, por exemplo, uma cliente que, mudando até de assunto, um pouco do tema, que ia fazer orientação profissional. Só que quando foi avaliando, eram outras questões. E o principal não era, acabava sendo orientação profissional, era outra. Se ela não tratasse isso, ia ser uma condição para nem fazer orientação. E aí foi uma mudança totalmente de vida que ela teve. Entende? Eu deixei isso claro na hora que eu fui fazendo o levantamento, né, clínico. Mas é um processo fechado, né? Eu uso muito esse material, né, que eu desenvolvi porque ele é basado cientificamente, né, no processo aí de enfrentamento. E aí tem essas questões mesmo, são crenças, né? A autocobrança é uma crença que a gente tem bastante, né? Não só na prova, enfim. Mas aí acho que eu passei meus contatos, enfim. Tem o WhatsApp que eu deixo ali ativo, né? O WhatsApp profissional. E aí você pode me mandar uma mensagem também. Tá bom. Obrigada, professor. De nada. Doutor, posso colocar aqui no chat o seu telefone profissional, doutor? Pode sim, Patrícia. Obrigado. Qual que é mesmo? É 11? É 9274 4723. 4723. Temos mais... Vamos, então, responder a última pergunta e daí finalizar. Antes de passar a palavra final para o doutor, eu gostaria de dizer para vocês que a minha escolha pelo doutor Luiz Gonzaga é uma escolha de vivência, né? Já que tenho a minha filha mais velha hoje cursando Faculdade de Direito, graças ao trabalho que o doutor Luiz Gonzaga fez, porque realmente ela era portadora de todos esses problemas e outros, e ela me disse, mãe, fala para o doutor Ricardo que eu estou em aula na PUC, graças a Deus e a ele, e que esse negócio da respiração fantástico. Ela falou que quando dava aquele estresse, eu ficava respirando. E ela te mandou um grande abraço, tá, doutor Luiz? Também. E eu fico muito feliz, tenho certeza que você vai fazer um trabalho muito bom com os nossos alunas e alunos, e eu assino embaixo tudo que o doutor falou, e eu acho que aquele item de a gente se achar uma porcaria, ou de a gente se achar fracassado, isso é uma coisa que eu quero que vocês tirem da cabeça de vocês. Ao contrário, se os outros conseguem, eu também consigo, o tempo que for, só existe 2 tipos de candidatos, os que passam e os que desistem. O tempo é uma questão também, a profissão exige todo o aperfeiçoamento, né, doutor Luiz? Porque a vida de juiz é muito estresse, muita ansiedade, são coisas da carreira. Mas
sejam positivos, se amem, se valorizem, façam um tratamento com o Dr. Luiz, estudem, façam todas as estratégias. E o tempo chegará, tá certo? E eu confio muito em Deus e em vocês. E no Dr. Luiz, que é maravilhoso. Então, responde aí, querida, a última pergunta. Desculpa aí pelo avançado da hora. Imagina. E depois o pessoal contata diretamente contigo e com certeza a gente vai encontrar os resultados, né? Sim. Prof, posso fazer uma pergunta? A Sandra levantou a mão, mas eu posso fazer? Faz as duas, aí a gente termina, porque o doutor tem outro compromisso também. Tá, eu vou fazer rapidinho, é porque a pergunta da Yara era praticamente a minha, e eu ia sugerir, não sei se dá, se todo mundo... Quem tiver interessado, se a gente pode fazer em grupo ou não, é legal fazer em grupo, seria melhor individual, também é uma pergunta, e é isso, eu fiquei super interessada. Obrigada, viu? Gostei muito, doutor. Obrigado. Pode ser em grupo também, mas aí teria que ter um espaço, né? Eu teria que ou ver um espaço específico, entende? Não sei qual seria o lugar que eu poderia ver, né? Poderia ser só se fosse pelo Zoom mesmo, né, doutor? Sim. E aí tem um individual também que eu atendo na Vila Mariana, nas quartas-feiras. Mas é possível o em grupo, mas eu teria que ver um espaço, aí teria que dividir, né? A questão do orçamento também, pelo grupo, né? Com o grupo. Sim. Ana Luzia, faz aí a sua pergunta, minha querida. Obrigada. Doutor Ricardo, o senhor falou agora há pouco sobre a questão que assim, é bem o meu ponto. Para Ministério Público do Trabalho, eu quase passei na prova. E assim, toda hora que eu lembro que eu quase passei na prova, assim, por pouquíssimo, eu fico me questionando aonde eu errei. Então, assim, tem alguma estratégia, o senhor poderia falar rapidamente, assim, para esquecer, eu tenho que esquecer. Eu falo, ai meu Deus, sai esse pensamento da minha cabeça. Olha, é difícil responder assim de bate-pronto, porque envolve um processo, né? Às vezes o que você está trazendo assim, de forma repetida, né? Esse pensamento que acaba sendo um pensamento intrusivo, ele tem que ser trabalhado através de um processo, entende? Porque às vezes você está pensando sobre aquilo, mas é uma situação que está sendo um gatilho para você, para os outros momentos aí da sua vida de avaliação. Então, como até a filha querida da Patrícia, eu trabalhava sempre os pensamentos ali, sempre, então é um processo que a gente faz, né? Porque às vezes o que é aquilo ali é a ponta do iceberg, né? Às vezes essa questão não passei a ponta do iceberg de muitas coisas, então a gente tem que olhar o que está por trás desse pensamento, né? Inclusive que sempre vem quando você está tentando seguir em frente ou passar em outro concurso, entende? Ok. Obrigada, doutor, que a gente possa desenvolver esse trabalho e muito obrigada mesmo, prazer em estar contigo de novo, muito sucesso e para você, para os nossos alunos e um ótimo final de semana para todos, queridos. Muito obrigada. Obrigada, prof. Gente. Obrigada. Qualquer coisa me adicione lá no Instagram, tá? Tem várias dicas também na ansiedade de avaliação. Tá bom. Viu, gente? E aí, Obrigada. você manda a lista de livros, doutor Luiz, para a gente poder passar para o pessoal? Passo sim. Está no Então, arquivo lá da aula, eu mando a lista. Então, tá bom. Obrigada, meu Tá bom, querido. gente. Obrigada. Beijão. Prof, vamos tirar uma foto, prof. Verdade, eu tirei aqui, printei aqui a tela. Mas Ana aí já você não printei. avisou, a gente Então vou tá tirar. arrumadinho. Tira de novo. Tá. Ó. Vamos lá, gente, pode abrir a câmera. Não sei se pode. Deixa as meninas entrarem. Pera um pouquinho. Vai, gente. Abre aí, Ó, pessoal, a João, câmera. Marcel, Auro, Maria de Fátima, Ivana. Pode abrir. É isso Fique à aí. vontade. Pronto. Ó, vou tirar agora, tá bom, gente? Olha, eu tenho uma técnica para ansiedade, que é o sorriso. Sim, Você é está muito verdade. nervoso, você sorri. Sim. E focar no ponto cego ali. É um ponto também, é uma técnica boa. Você foca no ponto cego. Quando for lá na apresentação, né, que vocês têm uma fase, não tem? Que tem que apresentar.
Foca no ponto cego, não olha para os avaliadores, Mas não. não, quando a gente fizer o curso oral, doutor Luiz, a gente vai chamar você também para Sim, fazer sim. parte da banca. Bacana. Beijo, gente. Obrigado, viu, pelo convite. Tchau, obrigado, Obrigado, foi Patrícia. ótimo. Obrigada. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, fiquem com Deus todos. Você Que bom também. que vocês gostaram.